Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Hoje eu quero falar um pouquinho mais a respeito do Ministério da Palavra. Será um estudo que vai nos mostrar qual é a importância que nós devemos dar à Palavra de Deus no momento que nós estamos estudando ela. Nós vamos partir este estudo a partir do texto base que se encontra em 1 Coríntios 2, versículo 13, que diz: "As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais." Então, a primeira coisa que nós devemos compreender a respeito do ministério da palavra é que nós precisamos ter uma total dependência do Espírito Santo de Deus. Nós, por si só, não conseguimos compreender a palavra de Deus com meios humanos. Por mais que existem técnicas de estudo da palavra de Deus, nós só conseguimos compreender aquilo que Deus tem para revelar através da sua palavra quando nós temos a iluminação do Espírito Santo. E por isso, neste estudo, eu quero trazer uma introdução que são os princípios básicos do ministério da palavra. O primeiro é considerar que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, não é uma palavra do homem, não é um ensinamento onde um autor humano foi colocado ali para trazer algumas lições para a nossa vida. Não é isso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E o segundo ponto é que toda a Bíblia é inspirada. Não é apenas alguns versículos na qual nós gostamos ou alguns outros textos na qual nós temos familiaridade. Toda a palavra de Deus é inspirada. Por mais que existem mais de 40 escritores na palavra de Deus, existe apenas um autor, e esse autor é o próprio Deus. Por isso nós vemos que a palavra é a palavra de Deus e não a palavra do homem. Então, a primeira lição que nós devemos aprender no ministério da palavra é que nós devemos deixar de lado toda a sabedoria humana. Não importa quantas faculdades nós temos, não importa o conhecimento que nós temos da nossa língua ou até mesmo de outras línguas, nós precisamos aprender a depender do Espírito Santo de Deus. Olha o que Paulo diz em Filipenses 3:8. "E na verdade, também tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo." Paulo aqui estava falando a respeito do seu conhecimento. Ele aprendeu nos pés de Gamaliel, ele era fariseu de fariseu, então ele tinha todos os requisitos humanos para se gloriar da sua sabedoria. Mas ele olha para a palavra de Deus e diz: tudo aquilo que eu tenho não vale nada. É como se fosse um esterco se eu não aprender a depender daquilo que o Espírito Santo me ensina. Olha que o apóstolo Pedro também diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16. "Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade." Veja que o apóstolo Pedro está dizendo que aquilo que ele estava ensinando, aquilo que ele estava pregando, não era uma mentira, não era uma fábula. Eles tiveram experiências com o Senhor Jesus. Eles pregavam aquilo que viram e eles pregavam aquilo que eles ouviam da boca do Espírito Santo de Deus. Então, o primeiro momento que nós precisamos compreender do ministério da palavra de Deus é que nós precisamos nos esvaziar de toda a sabedoria humana, para então compreendermos a palavra de Deus da forma que ela é, que é de forma espiritual. Segundo lugar, a nossa segunda lição, nós devemos falar aquilo que o Espírito Santo nos ensina. Nós precisamos compreender, irmãos, que o Espírito Santo nos foi enviado não apenas para nós sentirmos aquele poder quando ele desce e derrama da sua presença, da sua glória, quando os dons espirituais são manifestos. Isso faz parte do ministério do Espírito Santo neste tempo presente. Mas se há algo que nós precisamos nos lembrar, é o que está escrito em João, capítulo 14, versículo 26. "Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." O próprio Senhor Jesus está nos ensinando aqui que quando o Espírito Santo viesse em Atos 2, a partir daquele momento nós aprenderíamos a palavra de Deus de uma forma diferente.
Nós não dependeríamos mais de interpretações humanas, terrenas, de métodos humanos. Nós dependemos exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Nós podemos ter os melhores materiais de estudo bíblico, nós podemos ter as melhores ferramentas em nossas mãos. Se o Espírito Santo não nos ensinar a sua palavra, jamais nós iremos compreender aquilo que Jesus deseja nos falar. Vem aqui então mais um texto de 1 Coríntios 1,17. Paulo dizendo: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, falando do ministério da palavra, não em sabedoria de palavras. Aqui Paulo estava dizendo que aquilo que ele dizia, essa sabedoria que ele estava dizendo, não era uma sabedoria humana, não era aquilo que ele aprendeu com pessoas o ensinando, mas sim através do Espírito Santo. E por que ele não dependia de sabedoria de palavras humanas? Para que a cruz de Cristo não se faça vã. Veja aqui, nós não estamos negligenciando o estudo. Como eu disse no vídeo passado, é muito importante nós fazermos um curso de teologia, básico, médio e, se possível, o avançado. Porém, nós precisamos entender uma coisa: nada disso pode substituir o ensinamento que o Espírito Santo tem para nos transmitir. É Ele que vivifica a palavra em nossos corações. É Ele que vai nos mostrar as riquezas da glória de Cristo, que é nos mostrado através da palavra de Deus. E em terceiro lugar, compare as coisas espirituais com as coisas espirituais. Aquilo que é espiritual, ele não deve ser comparado com as coisas carnais. Ele precisa ser comparado com aquilo espiritual. Os nossos púlpitos não devem ter espaços para brincadeiras e para carnalidade. O nosso linguajar, quando nós estamos no púlpito, diante daqueles que estão ali para ouvir a palavra de Deus, não deve ser um linguajar cheio de vícios, cheio de palavras carnais. O nosso linguajar não é o linguajar do mundo. Por isso é muito importante nós compreendermos. No momento que nós estamos ministrando a palavra de Deus, evite fazer comparações terrenas. Claro que há momentos que nós vamos fazer de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos guiar, lembrar de um testemunho, lembrar de algum acontecimento que aconteceu conosco, irá edificar a fé daqueles que estão nos ouvindo. Porém, quando nós estamos ministrando a palavra de Deus, a base do nosso ministério, a base daquilo que nós estamos transmitindo, é a mensagem do Senhor Jesus através do Espírito Santo. Nós não podemos nos esquecer, nós somos embaixadores de Cristo. Nós levamos uma mensagem que não é nossa. A mensagem já está pronta em Cristo. Tudo o que nós precisamos fazer é buscar essa mensagem que é dele e transmitir a mensagem de Cristo para a sua igreja, para a sua noiva. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, porque Paulo, desde aquela época, ele compreendia que havia persuasão, havia palavras que iriam mexer com as emoções, havia palavras que iriam mexer com os sentidos, com o emocional daqueles que estavam ouvindo. Mas não é isso o objetivo da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deseja alcançar o nosso espírito, o profundo do nosso ser. Por isso, Paulo está dizendo que a minha pregação, ela não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ele sim tinha uma bagagem daquilo que ele tinha aprendido ao longo da sua vida, ao longo do seu ministério. Mas no momento de transmitir a palavra de Deus, o Espírito Santo precisa agir. O Espírito Santo precisa falar através dos nossos lábios. É o Espírito de Deus que precisa alcançar os corações através das palavras que ele mesmo coloca nos nossos lábios. Aqui eu preciso colocar um parêntese. Depender do Espírito Santo não significa que nós não vamos estudar. Porque tem pessoas que dizem assim: eu não vou estudar, então eu vou subir no púlpito e ali Deus irá colocar a palavra dele na minha boca. Isto é um engano, isto é uma mentira. Isso muitas vezes é a nossa preguiça, a nossa falta de vontade de estudar a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele nos guiará em toda a verdade, principalmente quando nós estamos estudando.
nós não podemos esquecer do evangelista Lucas. Tanto quando ele escreve o Evangelho segundo Lucas, como Atos dos Apóstolos, ele começa a estudar, ele começa a fazer um compêndio para transmitir as verdades que foram inspiradas pelo Espírito Santo a Teófilo, através daquilo que ele havia estudado. O ministério da Palavra de Deus precisa unir o estudo da Palavra de Deus com o poder, com a graça, com a misericórdia do Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer com aquilo que nós venhamos estudar, venha edificar aqueles que estão nos ouvindo. As palavras que nós vamos transmitir, elas precisam transmitir vida, precisam transmitir graça, porque o próprio Senhor Jesus diz que as suas palavras, elas são vida e são poder. Então nós precisamos estar debaixo da unção do Espírito de Deus. Nós precisamos estar debaixo da graça, da misericórdia do Senhor Jesus. Quando nós transmitimos as verdades eternas, são elas que têm o poder para transformar a vida do pecador. Por isso, a palavra de Deus, o momento que nós estamos ministrando a palavra de Deus, não deve ser debaixo da sabedoria humana. Ela não pode ser palavras persuasivas ou palavras humanas. Ela precisa ser demonstração do Espírito e de poder. Só assim um pregador tem eficácia e consegue ver as vidas que estão ouvindo sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Eu quero te fazer um convite, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Nós temos novos vídeos toda segunda, quartas e sábados. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério e até o próximo vídeo, assim Jesus nos permitindo. Grande abraço.